Tá bom. A, a fenomenologia de Landau, que eu estava descrevendo ontem, ela essencialmente ah, baseava na ideia da universalidade. Ou seja, a gente pegava coisas básicas, né, da teoria, simetrias da teoria, universalidade. A gente perguntava qual que deve ser a estrutura geral da energia livre perto da transição de fase, e essencialmente isso era determinado pelas simetrias que a gente tinha no modelo. E daí, no nosso familiar ferromagnetismo, a gente tinha aquela simetria Z2, assim, Z2, que é o parâmetro de ordem, a magnetização pode ser jogada para menos a magnetização e o sistema fica o mesmo, essencialmente. Isso, claro, para temperaturas acima da temperatura crítica. Como a gente viu, abaixo da temperatura crítica, essa simetria é espontaneamente quebrada. Mas pelo modelo, né, isso aqui implica, essa simetria implicava que a energia livre a gente escrevia como uma série de potências na magnetização que eu trunquei até quarta ordem. Porque como a gente viu, né, na sexta ordem a gente acaba descrevendo uma transição de fase de primeira ordem se esse B for negativo. Se esse B for positivo, a sexta ordem não importa muito. Onde, de novo, B é maior do que zero para segurar a estabilidade e A vai mais ou menos como T menos TC. Ou seja, ela muda de sinal na transição. Aqui. Tá. Mas a gente também viu... aliás, isso aqui, inclusive... Já estou perdendo espaço. Isso aqui, inclusive, dava os pontos de mínimo, né? Que eram mais ou menos raiz de menos A sobre B. Se o A fosse negativo, ou seja, se a fase fosse ordenada, ou isso aqui dava zero para a fase desordenada. Isso aqui, ou seja, esse primeiro aqui, né, mostra que a magnetização ia com T menos TC elevado a meio, ou seja, isso aqui o expoente crítico, né, o beta que a gente encontrou na segunda aula, eu acho, é meio, mas também ele não era muito compatível, isso aqui sendo uma teoria de campo médio, né, como eu falei, a teoria de Landau é a mãe dos métodos de campo médio, isso aqui não era muito compatível com o experimento ou com as soluções exatas. Em primeira dimensão, em uma dimensão, nem tinha transição de fase. Em segunda dimensão, em duas dimensões, né? Isso aqui não batia. Em três dimensões, isso aqui é próximo de um terço. Então, o campo médio não parecia valer. E o ponto principal, né, do porquê o campo médio não vale, é que ele ignorava as flutuações. A gente ignorou as correlações entre dois spins diferentes, porque a gente essencialmente fez com que SI, SJ pela aproximação de campo médio, né, fosse SI vezes SJ. Ou seja, as correlações, né, as correlações que eram aquele termo que sobraria aqui, foram desprezadas. Então, a gente desprezou flutuações e tentou falar, o que acontece quando as flutuações ficam importantes? E por isso que o campo médio falha nessas dimensões, essencialmente. E daí a ideia seguinte, né, que é a chamada teoria de Ginzburg-Landau, era permitir que essas flutuações entrassem na descrição fenomenológica, mas mantendo o approach, a abordagem simplesinha, que é chutar entre aspas, uma, uma energia livre, de Ginzburg-Landau agora, só que permitindo com que o parâmetro de ordem dependesse do espaço, ou seja, ele permitia inhomogeneidades no parâmetro de ordem. Daí a gente vai substituir o parâmetro de ordem que a gente tinha antes. Eu vou chamar tudo de M, né, sempre o parâmetro de ordem, mas isso vale para coisas além do ferromagnetismo.
ele vira uma função da posição, ou de R, que seja. E daí, ao invés de um número único quantificar as fases do sistema, a gente tem uma função que pode variar com o espaço. Então, se a gente tem uma rede grandona, né? Se a gente tinha uma rede com vários spins, que seja 2D, uma parte dele pode estar num certo estado, uma outra parte em outro estado, e daí isso formando aqueles domínios que eu mostrei antes. E daí, se isso aqui for o estado de equilíbrio, né? Se ficar perto do equilíbrio, isso aqui vai muito provavelmente estar com uma certa magnetização M0, a outra vai estar com M0 aqui, uma com M0 aqui, outra com M0 aqui. Ou seja, o sistema, né, na vida real vai formando domínios de magnetização a campo nulo. Enfim. E daí a ideia, né, de Ginzburg-Landau é justamente fazer essa substituição. Só que para isso, a gente tem que trocar a energia livre para um funcional, né? Eu tinha usado ontem a palavra funcional, ninguém contestou, mas a gente vai trocar a energia livre para um funcional que vai depender dessa função agora, que vai ser a magnetização, que é uma função do espaço. Um funcional, para quem não sabe, é só uma função de funções. Ela recebe funções diferentes aqui, né? E, claro, o equilíbrio vai ser quando essa função, esse funcional, for minimizado. E daí a gente escreve em D dimensões quaisquer, né? A gente pode escrever desse jeitinho aqui. E aqui vão entrar aqueles termos que a gente tinha antes. A sobre 2, m quadrado, só que m agora uma função da posição, mais b sobre 4, m da posição à quarta, mais o que a gente quiser aqui. Como a gente agora permite inhomogeneidades no espaço, a gente pode ter termos que dependem das derivadas e dos gradientes, né, de m, Laplaciano, etc. Só que a gente também ainda tem que respeitar, as simetrias da Hamiltoniana, simetrias que o modelo vai impor para a gente. Ok. Eu esqueci de falar. Para isso aqui pode ser meio estranho, né? Porque a rede, no fundo, é composta de spins individuais, ou seja, são pontos discretos aqui. Então, é meio estranho a gente definir uma função que depende da posição contínua. Mas a ideia, né, é que a gente está levando em conta que essa distância entre os spins é bem pequena, ou seja, é uma distância granularizada, coarse grain, que se chama, e a gente está considerando m de x como uma magnetização média em torno de um certo ponto x do espaço. Por exemplo, se eu tenho um spin aqui, na verdade, um ponto do espaço, né, aqui, x, e daí tem vários spins aqui, vários spins aqui, a magnetização no ponto x vai ser uma média em torno desses vários spinzinhos aqui. Não necessariamente a média em cima do ponto x. Isso é o que chama de granularização. Isso assegura, né, que a gente pode tratar essas coisas como funções contínuas. Tá. E só para complementar, né? Aqui pode entrar gradiente de m, Laplaciano de m, etc. Ok. E também a gente vai assumir que a física é invariante por translação, ou seja, que não faz diferença se eu estou num certo ponto do espaço ou num vizinho dele, se eu transladar o sistema inteiro. Então, isso significa, né, no fundo, que a situação de equilíbrio é aquela que é inhomogênea, que é totalmente homogênea. Ou seja, a condição de equilíbrio ainda, né, nesse Fzão, que eu vou ignorar a dependência espacial aqui, a condição de equilíbrio nesse cara ainda precisa que ainda é minimizado por um M estrela que agora depende de R, né, como a gente tinha antes, mas que ainda vai ser constante no espaço. E daí naquela energia livre que eu escrevi ali, vai ser o mesmo M estrela que eu tinha no caso mais simplesinho, 0 na fase desordenada, ou mais ou menos
raiz de A menos A sobre B na fase desordenada. Ao contrário. 0 na fase desordenada e um número mesmo, não nulo, na fase ordenada. Ok. Então, isso significa, né, que qualquer inhomogeneidade, qualquer baguncinha que eu fizer nessa função aqui, tem que aumentar a energia livre. Ou seja, fisicamente, vale mais a pena para o sistema estar parado do que estar bagunçado. E uma outra hipótese que é razoável é a da isotropia, que é o análogo da homogeneidade, que significa invariância por rotação. Se eu girar o sistema, por exemplo, estão todos os spins na vertical, né, para cima ou para baixo, se eu girar o sistema não vai fazer diferença alguma. Isso é uma hipótese razoável. Isso é razoável principalmente por causa da granularização, porque perto do ponto crítico, né, que é o que a gente quer estudar, as diferenças, as anisotropias somem. Bom, e o que a gente quer fazer é manter a simetria Z2. Então, a gente não pode ter termos só. A simetria Z2, ela, lembrem, significava M indo para menos M. Ela não permite que eu tenha termos como gradiente de M, porque isso aqui, quando eu fizer essa troca, isso aqui ganha um sinal a mais. Então, isso aqui não pode existir. Coisas do tipo Laplaciano de M também não podem, e coisas assim. Então, o jeito mais simplesinho, né, de começar a olhar para essa teoria é construir o gradiente de M ao quadrado. Ou ainda, se vocês quiserem, né, você pode considerar o M vezes o Laplaciano de M. Isso aqui também vale, né? Isso aqui também é o mesmo por inversão em Z2. Só que isso aqui, quando eu integrar, como eu estou integrando isso aqui no espaço, DDR, isso aqui é equivalente a, se eu fizer integração por partes, né? Isso aqui essencialmente é menos a integral de gradiente de M. Calma aí. É isso aqui. É isso aqui. Bom, eu devia ter notado isso melhor, mas essencialmente isso aqui vai dar a mesma quantidade, né? Que é o gradiente de M ao quadrado, mais os termos de superfície. Que eu posso ignorar porque eu estou assumindo, né, que a perturbação vai morrer quando eu estiver longe da perturbação. Ok. Tá. Então, o ansatz minimalista que eu quero dar para energia livre vai ser esse aqui. R vai ser a mesma coisa que eu tinha antes, né? Ou seja, A sobre 2m quadrado. Eu vou, por enquanto, parar de escrever a dependência em R, só para ficar mais conveniente. Quarta, mais um C vezes o divergente ao quadrado de M. E, claro, isso aqui tem que ser zero, esse C tem que ser maior do que zero, para garantir que a energia livre sempre vai aumentar com qualquer inhomogeneidade no espaço. Tá. E ainda assim, a configuração de equilíbrio, né, é a mesma, ou seja, M constante no espaço, porque isso aqui é zero e isso aqui se mantém em equilíbrio, né? Ou seja, a energia livre de equilíbrio vai ser só vai ser minimizada, né, com aquele M estrela, e ela vai ser dada por, vamos subir aqui em cima, vai ser F aplicado nisso aqui, que vai ser menos A quadrado sobre 4B. Isso quando A é menor do que zero, né? Ou seja, quando está na fase ordenada. Ok. Tá. A gente tem a parte de equilíbrio, beleza, mas, como eu falei, a motivação para fazer isso é olhar para as flutuações em torno desse equilíbrio, as excitações, como eu disse ontem sobre
a história, né, dos modos de Higgs e Goldstone. Para fazer isso, eu vou escrever a magnetização, a função, né, que é a magnetização, como uma flutuaçãozinha em torno do equilíbrio, ou seja, eu chamei de M-estrela, eu acho, lá em cima, mais uma certa flutuação, que eu vou chamar de psi. E esse cara vai ser o cara do equilíbrio, né? E a energia livre aplicada nesse cara vai ser a energia livre do equilíbrio. Então, vamos expandir, né? Vamos calcular o que cada termo desse cara aqui vai contribuir. Então, a gente essencialmente vai calcular o m quadrado, m à quarta e gradiente de m ao quadrado. Bom, primeiro, o gradiente de m é igual ao gradiente de psi, né? Porque m estrela não depende de nada. E também m quadrado é igual a m estrela quadrado mais 2m psi mais psi quadrado. E m à quarta é só m estrela à quarta mais 4m ao cubo, m estrela cubo psi mais 6m estrela quadrado, psi quadrado, mais termos de ordem psi ao cubo, que eu vou ignorar, porque a perturbação eu estou assumindo pequena. Né? Ok. Tá. Para A maior do que zero, aliás, para A menor do que zero, ou seja, T menor do que TC, eu tenho o seguinte. Eu vou fazer a combinação, né, dos termos que são relevantes. M quadrado mais B sobre 4. M à quarta. E daí a combinação dos termos relevantes fica assim. Sobre 2 M quadrado mais... Eu já vou separar, né, em termos... Cada linha vai ser com uma potência, né, de psi, da perturbação. AM estrela psi mais B M estrela psi mais A sobre 2 M quadrado M estrela quadrado. Aliás, desculpem. A sobre 2 φ quadrado mais P sobre 4 6 M estrela quadrado psi quadrado. Ok. Então, no fundo, toda essa conta aqui vai dar... se eu substituir, né, o valor de M estrela, lembrando que M estrela é igual a menos A sobre B, eu vou substituir esses valores de M estrela aqui e encontrar menos A quadrado sobre 4B. Isso aqui é exatamente o valor da energia livre no equilíbrio, né? Menos A vezes psi quadrado. Esses dois aqui zero, porque isso aqui essencialmente era o que minimizava, né? Como eu calculava esse M estrela. E isso aqui, M estrela vai ficar... Eu vou fazer a conta. Esse termo aqui ia ficar A vezes menos A sobre B elevado a meio, mais B vezes menos A sobre B elevado a 3 meios. Então isso aqui corta esse com esse. E essa linha aqui contribui a zero. Ok, então a gente tem isso aqui. E então, uma perturbaçãozinha do equilíbrio vai ficar para A menor que zero, né? Uma perturbaçãozinha do equilíbrio vai ficar sendo a energia do equilíbrio
que é essa aqui, que é essa aqui, e um termo da perturbação, que vai ser mais integral de ddr de módulo de A, né? Porque A é negativo nesse caso, π quadrado, mais o termo com o gradiente, que eu tinha falado aqui em cima. Então, o gradiente fica C vezes gradiente de π ao quadrado. Ok. E daí, para o caso de A maior do que zero, né? Vou fazer aqui embaixo. Para A maior do que zero. Ou seja, T maior do que TC. A magnetização vale zero. Então, até segunda ordem, né, na perturbação, m quadrado é só esse cara aqui. Então, isso aqui para A menor do que zero e para A maior do que zero, vale isso aqui. F do equilíbrio, né, que aqui nesse caso é zero. Mais isso. Mais integral de ddr de A sobre 2, que era o que multiplicava o m quadrado, mais C vezes o gradiente de π ao quadrado. Isso se A maior do que zero. Ok. Então, isso quer dizer que tá meio confuso, porque não tem muito plot para mostrar, né? Não tem muito gráfico bonito para mostrar, mas essencialmente uma perturbaçãozinha no equilíbrio que eu fiz definindo esse psi, uma perturbaçãozinha desse tipo no equilíbrio vai aumentar a energia livre do equilíbrio por essa quantidade aqui. Que vai depender, claro, do jeito espacial que se distribui, do jeito que como eu perturbei o sistema. E daí eu vou introduzir a transformada de Fourier, porque é mais fácil olhar no espaço de momentos por que está acontecendo. Então eu vou definir a transformada de Fourier fazendo de R. Isso aqui é só definição, essencialmente, sobre K de elevado a I, KR. Imagino que todo mundo já tenha visto o que eu estou fazendo aqui. E claro, como esse campo aqui, como essa perturbação é um número real, né, porque a magnetização é um número real, se eu tirar o conjugado, né, o complexo conjugado de psi de R, eu vejo que isso aqui vai dar um menos aqui, isso aqui, psi estrela tem que ser igual a psi, então eu vejo que a psi estrela de K tem que ser psi de menos K, tem que ser igual ao psi de menos K. Isso aqui essencialmente são os modos de vibração, né? Eu tô fazendo série de Fourier da perturbação, ou seja, eu estou vendo como que a perturbação muda nos momentos, muda o sistema no espaço de momentos. Ok. E daí com essa perturbação aqui, eu vou reescrever o que eu tinha em cada termo, né, da energia livre, vou fazendo o seguinte. Quadrado. Eu vou calcular termo a termo, só para ficar mais inteligível o que eu estou fazendo. K e L. Integral de dr de E elevado a I. Aí, K mais L. Vezes. Faltou um R aqui. No caso, isso aqui
depende de R, né? E daí? K, sim, de R. Ok. E daí pro... Ah, tá. Bom, isso aqui é a única coisa que depende de R, né? Esses caras não dependem de R. Então isso aqui dá uma delta de giro, que vai ser o volume vezes a delta de K menos... Aliás, a delta de K menos L. Aqui. Então, ou seja, quando eu fizer a somatória aqui, L vai virar menos K. E o V vai cortar com o V aqui. Então, no fundo, a integral de π quadrado vai virar uma somatória sobre esses modos aqui. K, π de menos K. Isso aqui é a primeira parte. E daí, se eu fizer a derivada, né, calcular a transformada de Fourier para a derivada, DDR de φ ao quadrado, isso vai ser, primeiro que gradiente de π é igual a 1 sobre raiz de V, somatória sobre K, e daí vai cair um IK, que vai multiplicar, aliás, IK que vai multiplicar E elevado a IKR, vezes πk, claro. E daí o gradiente ao quadrado vai ficar integral em DDR da somatória de K e L. Isso aqui tem 1 sobre V na frente. IK vezes IL elevado a IK mais L, assim como antes, né? K mais L vezes R, π de K, π de L. Ok. E isso aqui, quando eu passar essa somatória para cá e integrar só essa exponencial, eu vou encontrar a delta de Dirac, né? Vezes a delta de Dirac, o V vai cortar aqui, e a delta de Dirac vai forçar L a virar menos K. I vezes I dá menos 1, né? Então, no fim das contas, a gente tem uma somatória sobre K de K quadrado vezes πk, π menos K. Onde esse π menos K, né, é só o complexo conjugado de πk, como eu tinha mostrado ali em cima. Ok. Tá, depois de toda essa contalhada, eu vou escrever a energia livre, né, a expressão para energia livre, em termos do espaço de momentos. Então, o F que eu tinha de M, eu escrevi, né, lembrando que eu escrevi isso como um cara do equilíbrio, mais uma energia que dependia da perturbação, onde era aquela integral, né? E no espaço de momentos, né, eu posso escrever isso aqui como sendo uma somatória em K de K quadrado mais... aí, no caso, se eu estou olhando para a temperatura abaixo da crítica, mais o módulo de A, K, psi menos K. Eu não sei se isso está muito claro o que eu estou fazendo aqui. Mas é porque eu tinha essa energia livre aqui, né? Eu tinha essa energia livre aqui. Calma aí. Tá. Aqui. Eu tinha essa energia livre aqui, que é a energia livre da perturbação para A menor do que zero. E eu tenho essa energia livre aqui para A maior do que zero, para a perturbação, né? Perceba que a única diferença entre os dois é que quando A é menor do que zero, aqui em cima entra o módulo de A, e quando A é maior do que zero, entra A sobre 2. Ok. Então, isso aqui,
para A menor do que zero e K quadrado mais A sobre 2 psi K, psi menos K para A maior do que zero. Ok. O que isso quer dizer? O que eu estou tentando fazer aqui? Isso aqui, essencialmente, é uma perturbação, representa uma perturbação com momento K. É bem análogo, né, aos modos normais de vibração de uma corda, por exemplo. A corda com momento K tem uma certa energia, né? Tem uma certa energia que é dada pelo coeficiente que está multiplicando ela, a velocidade da onda, né, quando se faz série de Fourier da corda. Então, eu posso interpretar esse fator que está multiplicando os psis como sendo a energia desse módulo. Isso aqui, essencialmente, é uma relação de dispersão. Eu acho que vocês já viram isso. Eu não tenho certeza. Mas isso, essencialmente, é uma relação de dispersão. É uma relação de dispersão que dá como a energia é distribuída nos momentos, né? Qual a energia que os momentos carregam, que os modos com momento K carregam. Isso, óbvio, depende da temperatura crítica, da temperatura que está, I igual a K quadrado mais A sobre 2. Ok. E daí, se eu plotar essa função, plotar a primeira, né? Aqui do ladinho, vocês veem que tem uma certa... Eu preciso de mais do que zero energia para fazer uma certa perturbação. Esse tamanho aqui, né? É o módulo de A. Ou seja, eu preciso, no mínimo, A de energia, módulo de A. De energia, fornecer, né, no mínimo, módulo de A de energia para criar uma perturbação que tem esse momento aqui. Ou seja, eu não consigo, dada uma certa temperatura que o sistema está, eu não consigo criar uma perturbação com menos do que essa energia, com menos do que a diferença de temperatura que o sistema está para a temperatura crítica. Então, também. Tá. Isso significa que tem uma energia mínima, né, para criar uma perturbação no sistema. Não é só dar um peteleco qualquer. E o quão forte eu preciso dar um peteleco depende da temperatura do sistema. Em particular, A, que é A era T menos Tc, né? Em particular, isso aqui é zero quando a temperatura é crítica. Ou seja, o gap fecha, essa distância aqui fecha. E essa distância, essencialmente, é a massa que a quase partícula, né, que carrega esse momento, tem. Isso entra mais ou menos na discussão que a gente estava tendo no fim da aula de ontem, sobre quase partículas e magnons e coisas assim. Isso aqui mostra que que a quase partícula tem uma massa associada que vale o módulo de A, ou A sobre 2, né? Dependendo da fase que o sistema está. Ok. Beleza. E daí, vamos falar um pouco sobre como o sistema está distribuído, como o próprio equilíbrio se distribui no sistema. Eu estava assumindo até então que no espaço inteiro o sistema era igual, que o sistema era homogêneo. Então, eu não podia, no fundo, permitir a criação daqueles domínios que eu tinha falado antes. Eu tinha sempre... lembra quando eu mostrei sobre a quebra de simetria? Eu falei que o sistema estava aqui, temperatura, e daí o sistema ou ia para cima, né,
quando a gente abaixava a temperatura, ou o sistema ia para uma magnetização para cima, ou ele ia para uma magnetização para baixo. Ele não tinha muita escolha de para onde ir. Só que na vida real, né, se você tem uma rede, aquela rede que eu desenhei lá em cima, essa região do espaço pode, entre aspas, escolher ir para baixo, essa região do espaço escolher ir para cima, e assim vai. E daí, as regiões diferentes podem se comportar de um jeito diferente, né? Não necessariamente vai tudo igual, porque eles não conseguem combinar, né, para onde ir. Então, aparecem, né, nos ferromagnéticos normais, nos reais, quando a gente faz esse processo de abaixar a temperatura a campo nulo, aparecem esses domínios mesmo. Só que como que esses domínios se comportam? Supondo uma cadeia em uma dimensão mesmo, né, eu não posso ter uma magnetização em função do espaço que seja dessa forma aqui, em função de x, né, por exemplo. Se for em uma dimensão. Eu não posso ter uma magnetização que venha aqui, deixa eu fazer em vermelho, que venha, seja negativa, com menos m0, e daí troca do nada. Por que eu não posso ter isso? Porque uma coisa desse tipo tem um divergente, tem um gradiente infinito aqui. Então, na expressão para energia livre, né, como tinha como F, dependia do gradiente de M, uma distribuição espacial desse jeito ia jogar energia livre lá para o infinito. Mas eu também não posso ter uma situação que é do tipo que é bem relaxada. Eu não posso ter uma situação que vem lá do fundo e vai crescendo linearmente até eventualmente virar M0. Tipo, eu não posso demorar muito para chegar nas magnetizações de equilíbrio. Porque F também dependia, né? F também dependia de M à quarta e M quadrado. Ou seja, qualquer diferencinha, né? Qualquer diferencinha para... qualquer diferencinha para o estado de equilíbrio vai contribuir com a quarta potência e com a segunda potência para a energia livre também. Então tem algum meio do caminho, né, em que a parede, a fronteira desse domínio se equilibra. E a gente pode usar a energia livre de Landau, esse método, né, de Ginzburg-Landau, para calcular o que vai acontecer com essa barreira. E daí, genericamente, né, usando aquela expressão que eu escrevi algumas vezes, R A sobre 2 M quadrado mais B sobre 4 M à quarta mais C vezes o gradiente de M. Eu posso usar essa expressão para calcular como que o sistema vai se equilibrar, mas com vários domínios diferentes. Para fazer isso, eu vou usar um pouco de cálculo variacional, que é essencialmente fazer que a variação de f com respeito a esse mzinho seja igual a zero. Ou seja, não sei quem já fez mecânica clássica, mas para tirar a variação, né, de um funcional, se comporta mais ou menos como se fossem derivadas normais. E daí eu posso escrever essa variação como integral em ddr de a m, a variação de m, né, mais b m ao cubo vezes a variação de m, mais aqui embaixo 2c vezes o gradiente de m vezes o gradiente da variação de m. Isso aqui é só o gradiente da variação, né? Ou seja, eu estou variando um pouco e como essa variação muda. Só que
por isso, esses dois termos são intercambiáveis, eu posso trocar de lugar, né? Que nem eu fiz aqui. E daí, para lidar com esse último termo, eu só faço uma integral por partes, nesse cara aqui. Ganho um termo de superfície, que vai para zero também no infinito. E daí sobra só o seguinte. A integral em ddr de AM mais BM ao cubo menos 2C Laplaciano de M vezes delta M. E daí, como eu estou fazendo uma variação arbitrária, né, na magnetização, eu posso falar que isso tudo aqui, como a variação total tem que ser igual a zero, eu posso falar que isso aqui tem que valer zero também. Ok. E daí, fazendo isso, a gente encontra que o Laplaciano de M é igual isso aqui é igual a zero, né? Passa para o outro lado, então isso aqui é igual a A sobre 2C vezes M mais B sobre 2C vezes M ao cubo, ou seja, tem uma EDP para a gente resolver, né? E daí, olhando só para uma dimensão, né? Olhando só como o sistema varia em uma dimensão, não necessariamente o sistema está em uma dimensão. Eu posso ter uma situação em que, para x menor do que zero, tudo está na magnetização negativa, e para x maior do que zero, tudo está na magnetização positiva. E daí ver o que acontece com a fronteira entre esses dois caras. Ou seja, eu quero no fundo ver, tem aqui x, né? X é a magnetização. Eu quero que aqui no extremo seja menos m0 e aqui na extremidade seja igual a mais m0. E para fazer isso, o Laplaciano é segunda derivada em x, mais segunda derivada em y, mais segunda derivada em z, mais blá blá blá. Então só que como eu só estou fazendo em uma dimensão, eu posso escrever del 2m del x2 igual a A sobre 2c m mais b sobre 2c m ao cubo. Ok. Eu não vou ficar resolvendo EDP, mas eu vou fazer um ansatz educado, que é falar que m é igual a, ou seja, m de x, né? Vou colocar, deixa eu explícito aqui. M de x é igual a uma constante vezes a tangente hiperbólica. Desse jeito. Tangente hiperbólica de uma outra constante vezes x. E daí pode plugar, né, esse ansatz aqui, mostrar que dá certo e resolver para encontrar A e gama. E daí no final das contas, a gente encontra que A é justamente o M0 e o gama é menos A sobre 2 vezes C. E daí, se quiserem conferir, é só derivar isso aqui e ver que bate. Mas a interpretação é que essa tangente hiperbólica é justamente como a parede do domínio, as fronteiras, se comportam. Ou seja, fica mais ou menos assim, né? Onde essa distância aqui, né? Essa distância aqui começa a matar o domínio não, foi mais amigável. Raiz de 2c sobre A, menos 2c sobre A, né? Que é a negativa. Essa distância aqui. Então, se a gente tiver uma situação com isso, claro, eu levei em conta só a deformação em uma direção, mas se eu tiver uma situação em que eu tô aqui, em que a magnetização dessa região aqui está para cima e a magnetização dessa região aqui está para baixo, eu sei como essa fronteira se comporta, né? Como a magnetização, se eu medir macroscopicamente, como ela vai se comportar. Ela está aqui em M0
e daí ela vai passando como tangente hiperbólica para menos m0. Aqui. Esse é um resultadinho legal. E daí eu posso também colocar esse m aqui, que é o, entre aspas, m de equilíbrio, né, das fronteiras. Eu posso plugar esse cara na expressão para energia livre e ver o custo energético que a fronteira tem por si só. E daí, fazendo isso, eu vejo que... Eu não vou fazer a conta, mas eu vejo que a fronteira, a própria fronteira, tem uma certa... um custo energético. Ou seja, a fronteira não aparece do nada. O sistema tem que ser perturbado para a fronteira passar a existir. E daí, uma vez que essa fronteira existe, ela fica estável. As coisas não começam a flipar. A fronteira não começa a empurrar um dos domínios. Isso acontece se eu mudo a temperatura. Né? Se eu mudo a temperatura, os spins começam a ficar mais desalinhados, como a gente já viu, e aí fica mais fácil, né, para essa parede se mexer. Mas daí isso entra no comportamento que a fronteira tem com A e com B e com C. Mas aí a conta fica um pouco mais complicada. Ok. Na verdade eu queria falar disso, eu queria ter falado disso antes, mas esqueci. E daí eu vou voltar um pouco para falar sobre assimetrias contínuas. E pegar, ao invés de um parâmetro de ordem real, como eu estava usando na magnetização, eu vou passar a usar um parâmetro de ordem complexo, que é φ. Deixa eu ver aqui. Parâmetro de ordem. E isso aqui, esse φ aqui, eu já mostrei ele ontem, né, quando eu falei sobre os modos de Higgs e de Goldstone. Se ele quer obedecer aliás, como ele é complexo, né, a gente quer que ele obedeça a simetria por mudança de fase, ou seja, ele é invariante pela mudança φ e θ. Ele é invariante pela mudança φ e θ. Isso aqui significa que o sistema, né, o modelo, a teoria, é invariante pelo grupo de simetrias U1, que é o grupo das fases, né, essencialmente, das fases em quântica. E a gente viu ontem que a energia livre de Landau dele, sem contar inhomogeneidades, era só A sobre 2, módulo de φ quadrado mais B sobre 4, módulo de φ a quarta. E daí isso aqui, se a gente plotasse, né, o eixo real e imaginário, a parte real de φ e a parte imaginária de φ, e a energia livre, a gente encontrava aquele chapéu mexicano, que eu não vou conseguir desenhar direito, eu acho. A gente encontrava aquele chapéu mexicano, era o que eu esperava. Ok. E daí eu falei, né, também sobre os modos de Goldstone e etc. Mas aí vamos considerar as excitações para ver como que esses modos surgem, como que Higgs e Goldstone surgem. Vamos considerar uma flutuação em torno do estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio, né? Tentar minimizar isso aqui, o estado de equilíbrio vai ser só como tinha antes, que é φ de equilíbrio, ou seja, φ estrela, é igual a, assim como para a magnetização lá em cima, né? Isso aqui é só mais ou menos peraí. A sobre B. Vamos A sobre B, ou 0 para A maior do que 0, para A maior do que 0. Ok. E daí a gente vai considerar expansões em torno do equilíbrio que sejam da forma φ de R é igual a esse φ estrela
mais uma certa perturbação. Essa perturbação eu chamei de... Tá, eu tinha chamado de parfim, mas eu confundi, eu acho. Eu acho que eu confundi, então. Mais ρ de R, onde esse ρ é uma perturbaçãozinha. E eu também vou considerar perturbações na fase, né, desse cara, que vão ser da forma EI de R também. Ou seja, tem no fundo duas perturbações, né? Uma perturbação na amplitude dele e uma perturbação na fase dele. E como vocês vão ver, isso aqui, esse termo aqui essencialmente gera os modos de Goldstone e esse termo aqui essencialmente gera aqueles termos de Higgs. Ok. E daí vamos fazer isso. Como eu quero plugar na mesma energia livre, né? Essencialmente, nessa aqui, dr de A sobre 2 módulo de φ quadrado mais B sobre 4 módulo de φ a quarta mais o divergente, o módulo C vezes o módulo do divergente de φ ao quadrado. Como eu quero plugar esse cara, eu vou fazer a mesma conta que eu fiz antes, né? Calcular qual a contribuição que esses caras têm para esses primeiros termos, esses dois primeiros termos aqui. Só que essa é exatamente a mesma conta que eu fiz antes, né? Com os mesmos coeficientes, só muda o que está aqui dentro. Então, eu posso falar aqui, eu já vou escrever para não fazer conta de novo. Vou escrever aqui a quadrado mais b sobre 2 φ a quarta é igual a menos a quadrado sobre 4b mais módulo de a vezes a perturbaçãozinha, que eu chamei de ρ quadrado, se a menor do que zero. Ou zero, que esses caras são do equilíbrio, né? Zero mais a sobre 2 ρ quadrado se a maior do que zero. Ok? Mas aí, o termo com o gradiente, né? Como eu tenho φ é igual a... O que era? Φ estrela mais ρ vezes e elevado a i θ de x, ou melhor, de r. Esse cara aqui também depende de r, né? Como eu tenho isso, o termo do divergente vai contribuir um pouco mais. Eu vou fazer essa continha aqui rápido. Só escrever que o gradiente de φ é o gradiente de ρ mais φ estrela mais ρ i vezes... Aliás, i θ vezes gradiente de θ. Concorda? Ok, e daí o módulo desse cara ao quadrado é só módulo de φ ao quadrado é igual ao módulo de ρ ao quadrado mais... calma aí. Tá. Esses caras ao quadrado, isso aqui, né, é uma fase, então vai ficar ele vezes o conjugado. E isso aqui vai resultar em φ estrela ao quadrado gradiente de θ. Quadrado eu estou colocando os termos aqui para não ter que ficar fazendo a conta. Mais ρ quadrado gradiente de θ quadrado mais 2 ρ φ estrela vezes gradiente de θ quadrado. Então, esses dois últimos termos aqui eu vou cancelar, porque esses dois últimos termos aqui dependem quarticamente das perturbações, então eu vou... Esse aqui depende com 4, esse aqui depende com 3, né, das perturbações, então eu vou desprezar eles.
E daí, se eu plugar essa expressão para o gradiente de φ ao quadrado e essa aqui nessa energia livre, deixa eu ver se eu consigo. Talvez isso aqui ajude. Isso aqui ajuda. Vou plugar esses caras. Eu encontro que... Calma aí. Na verdade, antes de plugar, eu posso usar os valores de equilíbrios, né? Os valores de equilíbrio para φ estrela. E daí eu vou encontrar aqui. Gostei dessa técnica. Colocando os valores para φ estrela, eu vou encontrar aqui o gradiente de φ ao quadrado. Depois que eu desprezei já as coisas, vai ser só de ρ ao quadrado. Onde esse ρ, né, não sei se eu falei, mas esse ρ aqui é uma perturbação real, porque a parte complexa já está sendo tomada pela fase, né? Eu já estou tomando conta da parte complexa. Ou gradiente de ρ ao quadrado mais módulo de A sobre B vezes gradiente de θ ao quadrado. Esse cara aqui para o A maior do que zero, esse cara aqui para o A menor do que zero. Ou seja, esse cara aqui não depende de θ quando o sistema está na fase desordenada. Isso aqui é um ponto importante. E ele depende, né, de θ quando ele está na fase ordenada. Ok, agora finalmente eu vou plugar aqueles caras nessa expressão aqui. E daí eu vou encontrar que isso aqui, em termos da perturbação, né, das perturbações ρ e θ, isso aqui é a energia no equilíbrio, que é a que eu tinha antes, mais daí eu vou separar em dois, que é pro caso ordenado e o caso desordenado. Daí, no primeiro caso, a gente tem que ddr de gradiente de ρ quadrado mais módulo de A vezes ρ quadrado mais módulo de A sobre B vezes gradiente de θ quadrado. Isso aqui para o A menor que zero. Mas também, para A maior do que zero, isso aqui vale gradiente de ρ ao quadrado mais A sobre 2 ρ quadrado. Se A maior do que zero. E aí que está a filosofia da coisa, né? Na fase desordenada, ou seja, para temperaturas maiores do que a crítica, não existe perturbação, eu não consigo fazer uma perturbação na fase do sistema, enquanto eu consigo fazer isso na fase ordenada, para T menor do que Tc. T menor do que Tc. O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer que se... na verdade, vamos escrever isso no espaço de Fourier para ver o que acontece. Acho que fica mais fácil. Se eu fizer do mesmo jeito que eu tinha feito antes, né, definir ρ de R é igual a somatória 1 sobre raiz de V, somatória sobre K, E, I, K, R, ρ, K, e o análogo, né, para θ também é igual a 1 sobre raiz de V, somatória sobre K, de E, I, K, R, θ de K. Eu consigo escrever essa energia livre como sendo
F de φ menos F do equilíbrio, sendo uma somatória sobre K. No caso da fase ordenada, isso aqui fica K quadrado mais módulo de A, Rho K, Rho menos K, mais K quadrado, θ de K, θ de menos K. Ou seja, isso aqui, né, para a fase ordenada. Ou seja, na fase ordenada, eu consigo criar perturbações na fase sem custo energético algum. Porque esse cara, né, se vocês lembrarem, isso aqui era o custo energético para fazer. Ou seja, isso aqui era essencialmente a massa da quasi-partícula Rho. E isso aqui é a massa, né, o zero aqui é a massa dessa quasi-partícula θ. Então, não custa nada, né, criar aquela perturbação. Se vocês lembrarem do desenho que eu fiz ontem, eu tinha aquele chapéu mexicano, que eu não sei se eu vou conseguir desenhar de novo aqui, mas naquele chapéu mexicano, a gente podia fazer perturbações nessa direção aqui, no mínimo, né? Não sei como, tá bem feio esse desenho, mas se vocês olharem de cima, né, olhando de cima, isso aqui é o pico, isso aqui são as bordas, e daí vai ter uma trajetória ali no mínimo que não vai custar nada para o sistema fazer. Qualquer estado aqui é um ground state, então não custa nada eu empurrar o sistema para essa direção. Isso é essencialmente a excitação de Goldstone. Em contrapartida, se eu olho de lado, assim, se eu olho de lado, tem um chapéu mexicano. Né? O chapéu mexicano tem isso aqui. Então, custa uma certa energia para eu fazer uma perturbação nessa direção aqui. Isso aqui custa uma energia, essa energia é no mínimo esse módulo de A, isso aqui é a perturbação Rho, isso aqui é a perturbação que eu chamo de θ. Isso explica aquela história intuitiva, né, que eu tinha contado ontem. Mas mais do que isso, se a gente plotasse, se a gente olhar agora para a fase desordenada e plotar a energia livre, a energia livre, né, se vocês lembrarem, era só um paraboloide. Ou seja, o mínimo era único aqui. Isso explica, né, por que eu não conseguia fazer uma perturbação na direção da fase, porque isso aqui é a parte imaginária de φ. Isso explica porque eu não podia fazer uma perturbação na fase, né? Porque se o sistema está no mínimo, não tem como eu mudar a fase dele. A energia livre já é essencialmente zero. Mas aí, quando eu diminuo a temperatura, quando eu vou diminuindo a temperatura, eu vou passando para a fase desordenada, para a fase ordenada, desculpa, da fase ordenada para a fase desordenada, e daí eu caio na situação com o chapéu mexicano. Aquele desenho lá. Ou seja, em algum momento, né, na transição de fase, o sistema vai cair para o ground state com aquela história de quebra de simetria. O sistema vai para algum θ específico. Porém, por causa das flutuações, né, que estão acontecendo, na medida que eu estou mudando a temperatura, eu estou inadvertidamente excitando o sistema. Então, essencialmente isso aqui é um exemplinho simples do teorema de Goldstone, que eu acho que eu mencionei antes, que sempre que tem uma quebra de simetria contínua, como eu quebrei a simetria contínua, o 1, eu gerei um modo de Goldstone.
uh, uh, ele apareceu, né, naturalmente. Isso significa, no fundo, né, no fim das contas, a melhor parte é que eu não preciso de energia alguma para mudar o ground state do sistema. Diferente da situação que eu tinha no easing, que eu falei que uma vez que o sistema escolhesse o ground state, ele estava preso lá, né? Uma vez que eu escolhi o ground state aqui, eu não tenho como subir, porque essa energia livre, a energia livre necessária aqui, ia com N, né? Se vocês lembrarem. F, essa barreira aqui, né, de potencial, dependia de N, do número de partículas. Então, eu não tenho como fazer o sistema pular isso aqui. Porém, agora, com a simetria contínua, eu consigo mexer livremente, sem gastar nada de energia, o ground state do sistema, o ground state que o sistema está. Isso é muito legal. Isso tem consequências muito fortes, né, para a física de partículas. Inclusive, isso aqui é uma das explicações tanto de modelo padrão quanto do mecanismo de Higgs. É um mecanismo exatamente assim. Enfim, não vou começar a brisar nisso. E daí esse é um exemplo simples do termo de Goldson, né? Que uma energia livre com uma simetria contínua implica na existência de excitações de massa nula. Esse é o statement original. Ok. Daí, eu queria falar agora sobre uma das aplicações mais úteis, né, da teoria de Landau-Ginzburg, que é para calcular as funções de correlação. Como eu disse lá no começo, difícil fazer uma linha reta. Como eu disse lá no começo, a gente desprezava completamente qualquer correlação quando a gente fazia campo médio. A gente falava que SI, SJ, essencialmente, era SI vezes SJ. Isso não é uma coisa plausível de ser feita, né? Sempre. Tem sistemas, tem situações e estados termodinâmicos em que isso não é válido. E é por isso que o campo médio, no fim das contas, não reproduzia bem os expoentes críticos para dimensões 2 e 3, como eu mostrei. Em uma dimensão, né, nem tinha, né, expoente crítico. E então, para medir isso, né, eu consigo mudar isso para quando eu coloquei homogeneidades no sistema, mas para medir, né, o efeito que isso tem, a gente geralmente define a função de correlação de dois pontos, R', eu vou chamar de XY, G de x, y, que vai ser igual a, agora, para não, como eu estou falando de spins meio que quase no espaço contínuo, né, m de x, m de y, menos esse produto aqui, m de x. Eu vou parar de colocar as setinhas porque dá preguiça. M de y. Ok. Isso aqui é a função de correlação de dois pontos. Beleza, mas e daí eu vou, ao invés de trabalhar, né, com as magnetizações em si, eu vou trabalhar com aquelas perturbações, que eram as perturbações φ de R, que eram iguais a magnetização de equilíbrio menos a magnetização no ponto. E daí quando eu faço isso, por construção, né, a média de psi é igual a zero. Porque a média de psi é a média dessa magnetização, a média dessa magnetização é m estrela. Ok. A média térmica, né? A média no contexto de McStat. Beleza. E daí eu posso fazer a pergunta, qual que é a probabilidade, na verdade, tá,
Para calcular essas coisas, né, para calcular essas médias térmicas que eu estou falando, eu preciso ter uma noção, né, de qual a probabilidade do sistema no ponto X, né, ter essa magnetização. Essa magnetização não é fixa, né, ela tem uma certa distribuição de probabilidades. E daí eu posso fazer essa pergunta. Qual é a probabilidade de achar o sistema numa certa configuração MX, numa configuração M, né, função da posição? E daí, de acordo com a filosofia do estado de Gibbs, do mesmo jeitinho que a gente encontra as probabilidades em MaxStat usual, faz sentido definir a probabilidade um funcional, né, de probabilidade, que ela recebe funções, né? Isso aqui vai ser exatamente igual a exponencial daquela energia livre. Isso faz sentido, né, de acontecer. Eu vou omitir o dependência em R. Dividida, né, pela normalização da função de partição. Ok. Mas aí, essa função de partição é uma integral sobre todas as configurações possíveis. Ou seja, a função de partição, né, no fim das contas, ela é uma integral funcional sobre todas as configurações possíveis, né, de magnetização. Lembrem que antes eu tinha aquela história, né, de somatório sobre os spins. Isso aqui é a mesma coisa. Só que M agora varia no espaço, e o espaço é contínuo, né? Então, M é uma função e não é só mais uma somatória sobre configurações fixas. Agora eu tenho uma função contínua para lidar. Então, no fim das contas, é isso que essa integral quer dizer. No caso da exponencial de menos f de m, né? E claro, o estado mais provável é sempre o estado de equilíbrio, que tem f igual a zero, e daí show de bola. F igual a zero é o que minimiza, é o que tem a maior probabilidade, né? Que é F igual a zero 1 sobre zero. Ok, mas também não precisamos nos preocupar porque a gente não vai fazer integrais funcionais, né? Do jeito formal. Beleza. E daí, vamos escrever, como a gente já fez antes, vamos escrever essa função de correlação de dois pontos, escrever ela em termos da perturbação e depois passar para o espaço de Fourier. Como a gente tinha, eu vou repetir aqui as definições, né? Estou sempre trocando. G de x, y. Isso aqui são vetores. Eu tinha m de x, m de y, menos média de m de x, m de y. Onde essas médias são tiradas de acordo com essa probabilidade aqui. Aí com a definição, né, da perturbaçãozinha, eu posso escrever isso aqui só sendo como perturbação em x, perturbação em y. Isso porque, você abrir a conta, né? Abrir m estrela menos y aqui, desculpe. Se eu abrir a conta fazendo m estrela menos psi, m estrela menos psi aqui, eu vou encontrar, eventualmente, que as coisas vão cortar. Isso aqui vai ficar dependendo só da média de psi. A média de psi é zero, como eu tinha mostrado. Então, no fim das contas, só para pular alguns passos, a função de correlação de dois pontos vai depender só da correlação de perturbações. Ok. E daí, passando para o espaço de Fourier, do mesmo jeito, né, usando aquela mesma definição que eu tinha dado antes, g de xy é igual a 1 sobre v vezes a somatória de k e l, né, que eu estou multiplicando esses caras, somatória sobre os vários movimentos. Eu vou parar de escrever o vetor também no K. KL de E elevado a I vezes K dot R mais L dot
y. Nossa, tá feio isso. L, y, vezes a média dos modos de vibração. Psi-L. Ok. E daí, no espaço de Fourier, né? Mas no espaço de Fourier, eu posso escrever... Eu tinha escrito já, né? Que a energia livre só da perturbação, né? Não da magnetização inteira, era a somatória de K quadrado mais o módulo de A. Daí, no caso, na fase ordenada só, né? Psi-K módulo quadrado. Isso aqui, né? Psi menos K é Psi... Só, voltar um passo. Eu tinha escrito Psi menos K. Só que isso aqui é igual a Psi K estrela. Então, isso aqui é igual a módulo de Psi K quadrado. Ok. Beleza. E daí, colocando isso na função de partição, eu vejo que sumiu aquele problema que eu tinha falado, de funcionar integral, né? A função de partição vai virar... eu tinha antes vamos voltar na definição aqui. Eu tinha antes uma integral funcional nos caras possíveis, e daí... Vamos copiar esse. Acho que foi mais fácil. Vou arrastar lá para baixo. Eu tinha isso aqui. E daí, quando eu fiz a perturbação, eu essencialmente escrevi isso aqui sendo D. Daí isso aqui está variando com M estrela. Isso aqui não é uma função, né? Então ela não vai importar. Mais a perturbação vezes E elevado a menos, e daí a contribuição do equilíbrio, que era que vinha de M estrela, mais a F de psi. Só estou voltando um pouco aqui para ficar mais claro o que está acontecendo. Isso aqui, óbvio, não acontece nada, né? Então, no fim das contas, isso aqui vai ser só as configurações da perturbação, as configurações possíveis que a perturbação tem, e essa exponencial do equilíbrio, f do equilíbrio, né, é essencialmente zero, então é zero ou uma constante, então isso aqui vai virar uma constante multiplicativa, e somando todas as configurações, né, ainda assim, isso aqui vai ser essencialmente uma coisa que eu posso escrever como z do equilíbrio. E daí só me preocupar mesmo com a exponencial da perturbação. Beleza. E daí, quando eu faço isso e passo para o espaço de Fourier, esse cara aqui, como eu estou contando com modos de vibração, né, esse cara aqui vai virar um produto em números, né? Vai virar uma integral, vai virar várias integrais que são só sobre os números de psiK. Beleza. Não sei se não sei se quão claro é essa passagem aqui. Mas a gente pode falar mais depois, se precisarem. Só por completeza, né? Isso aqui vira E elevado a menos F de dos psiK. Ok. E beleza. E daí a função de partição, pensando naquela consideração ali em cima, a função de partição vai virar um produto sobre os vários modos dos diferentes modos, de como os diferentes modos, né, podem estar distribuídos, todas as possibilidades, né, para esses modos. No caso, vezes
E elevado a menos aqui a energia livre, né, desse modo, que é só esse cara aqui. Isso aqui depende do módulo de psicar, então eu vou fazer o seguinte, só para confundir mais a notação. K quadrado mais o módulo de A. Se eu tivesse na fase desordenada, era só A sobre 2 aqui. E daí, módulo de psi quadrado, psi k quadrado. Ok. Então, com essa função de partição aqui, eu já sei a probabilidade, né? A probabilidade era só aquela definição lá em cima. Que eu vou... Ops. A probabilidade era só essa definição aqui em cima. Então, eu posso falar aqui, eu posso já diretamente calcular a média dos psiK, psiL que eu queria aqui. Esses psiK, psiL que eu queria. Vamos copiar essa expressão aqui também que vai ser útil. Eu queria encontrar essa expressão aqui, né? Então, ok. Beleza. E daí, para encontrar essa expressão, né, só colocar isso aqui na probabilidade dividido pela função de partição. Isso aqui vai dar uma expressão que talvez fique confusa. Eu vou fazer o produto ao invés de K, né, sobre modos indexados por Q. E daí, D módulo de psi Q, psi K, psi L, que é o que eu quero calcular, né? Vezes a exponencial desse cara aqui, né? Essa exponencial aqui, de menos K quadrado, mais o módulo de A, vezes o módulo de psi Q ao quadrado. Isso aqui dividido pela função de partição, né? Isso aqui é a média, né, desse produto, então dividido pela função de partição. Isso vai ficar do mesmo jeitinho que integral de D módulo de psi que não tem esse cara, né? Função de partição. Tá ficando meio feio essas minhas letras. Psi Q e menos K quadrado mais módulo de A vezes módulo de psi Q quadrado. Ok? Isso aqui nada mais é do que a expressão para uma média. Só que de um jeito mais complicado. Isso é análogo a fazer S vezes probabilidade de S dividido, soma sobre todos os S possíveis, né? Dividido pela somatória das probabilidades. Que essencialmente é isso. Mesma estruturinha, né? Vocês podem ver. Ok. E daí, essa conta é mais fácil do que ela parece. Primeiro, se esses Qs aqui, eles tomam todos os valores possíveis, né, de momento. Em particular, eles podem ser K e L. Se eles não forem nem K nem L, ou seja, para Q diferente de K e L, isso aqui é um produto de integrais, isso aqui é um produto de integrais, né, aqui embaixo. Esse produtório aqui vai cancelar para os caras que são diferentes de K e L. Vocês podem ver, né? Porque se ele é diferente de K e L, vai sair o psi K, psi L da integral, porque não está integrando, né, sobre psi K. Ele vai sair da integral e daí vai cortar com um dos fatores de baixo. Ou seja, no fim das contas só vão sobrar dois fatores. Os termos cancelam. Então vai sobrar só aqui psi K, psi L, é só um produto, no caso,
Q tendo os valores K e L só, de D psi Q, aí psi K, psi L, exponencial de menos K quadrado mais A, psi Q quadrado. Nossa, ficou feio. Psi Q quadrado. Dividido pelo mesmo cara, só que sem esses pré-fatores, sem esses modos. Q igual a KL, integral de... Acho que... Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou tentar ser esperto. Deu certo. Ups. Quase dando certo. Quase lá. Enfim. Beleza. E daí, para fazer essa conta, daí tem outra simplificação que é isso aqui. Isso aqui é uma gaussiana, essencialmente, né? Estou integrando em psique. Eu vou reescrever isso aqui, né, com uma forma mais amigável. Isso aqui pode ser um x, isso aqui é um x, e elevado a menos x quadrado. E daí, quando K e L são diferentes, isso aqui, o que está diferente, né, vai sair da integral e vai sobrar a integral de um certo número vezes a exponencial de menos o número ao quadrado. Isso, como eu estou integrando num intervalo simétrico, né, dessas configurações, isso aqui vai ser zero se eles forem diferentes. E daí, quando eles são iguais, isso aqui fica aliás, quando eles forem iguais não, né? Quando L for menos K, isso aqui vira psi de K ou psi de L ao quadrado, e daí, beleza, essa integral não zera. Ok. Então, esse blá 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 que eu tô falando era só para falar que isso aqui é equivalente a fazer um termo só, né? Quando K é igual a menos L ou L é igual a menos K. Isso é equivalente a fazer a integral de dx elevado a dx, x quadrado, que é o psi k vezes psi menos k, elevado a menos k quadrado mais a vezes x quadrado. Isso aqui, na mesma linguagem, né? Só integral de dx elevado a menos k quadrado mais a x quadrado. Ok. E daí, para resolver essa integral, eu acho que todo mundo já viu isso aqui. Isso aqui é uma integral gaussiana. A de baixo, né? É uma integral gaussiana. Isso aqui é só a derivada. Vamos escrever de outro jeitinho aqui. Isso aqui é igual a dx x quadrado elevado a menos lambda x quadrado sobre, acho que é mais conveniente, elevado a menos lambda de x quadrado. Eu não sei se todo mundo sabe fazer isso, mas se não souberem podem perguntar depois. Isso aqui vai dar essencialmente 1 sobre 2 lambda. Fazendo as contas, né? E daí, esse lambda era só 1 sobre 2k quadrado mais módulo de a. Ok. Então, isso aqui, na verdade, dá um resultado útil para se lembrar. Eu fiz uma conta bem grande, mas isso é um resultado útil para se lembrar. Que acho que é a parte importante. Se eu tenho uma energia livre que é nesse formato aqui, que é nesse formatinho aqui,
K psi menos K, eu vou ter um comprimento de correlação, uma função de correlação que vai ser dada por... do G. Eu vou ter uma função de correlação que vai ser dada por isso aqui. Isso aqui é um resultado útil para se lembrar. Sei lá, quem for mexer com quântica de campos e coisa assim. Ok. E daí eu vou escrever, né, a função de correlação, que é x. Notem que isso aqui... Ups. Não, vou escrever assim mesmo. Xy é igual a psi de x, psi de y. Isso aqui é igual a se eu voltar lá na definição, né, aqui, vou pegar isso aqui de novo e arrastar lá para baixo. Isso aqui não é tão conveniente. Arrastar aqui para baixo. Aqui. Daí eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre V, somatória de E elevado a I K vezes x menos y, porque L vira menos K, né? X menos y, sobre K, sobre 2K quadrado, mais o módulo de A. Beleza. Então, na verdade, isso aqui, se eu jogar no limite em que reescrevendo aí, essencialmente isso aqui, como sendo uma coisa contínua, né? Se os módulos não forem discretos, mas forem módulos contínuos, eu posso escrever isso aqui sendo 1 sobre... E daí esse 2π é por causa da definição da transformada de Fourier. 1 sobre 2π, 4 não, né? Ainda não está em 4. 2π elevado a d, vezes a integral de d dk, de e elevado a ik vezes x menos y, sobre 2k quadrado mais módulo de A. Essencialmente, isso é um resultado importante. Só que ele é meio misterioso, né? Porque essa integral é meio complicada e está em d dimensões. Acho um comentário que vale a pena fazer. Isso aqui, eu só estava usando somatório para facilitar a minha vida, né, na hora de escrever as coisas. Para não ter que ficar integral de ddk, integral de ddr. Só que isso aqui é só a definição, né, da transformada de Fourier. Eu posso fazer esse passo formalmente. Se eu fizesse isso aqui desde o começo, daria o mesmo resultado. Ok. E daí, eu vou... Ao invés de... Eu não vou resolver essa integral, porque isso aqui dá uma conta meio chata, mas o que importa é o comportamento assintótico dela, ou seja, para distâncias longes de zero, né, para separações, para sítios na rede que estão razoavelmente separados, isso aqui tem um comportamento assintótico que eu posso calcular, e daí, para uma separação, né, que só depende, né, do módulo dessa distância, isso aqui vira... E aqui eu vou ter que copiar para o mundo de cabeça. Essencialmente, psi vezes 3 menos a dimensão, essa dimensão do problema aqui mesmo, sobre 2, sobre a distância que eles estão. A distância que eles estão,
x menos y elevado a d menos 1 sobre 2. E isso cai exponencialmente com esse xi. E daí, esse xi, né, em termos das coisas que estão nessa integral, onde xi é igual a 1 sobre a, acho que é isso, sobre o módulo de a. Ou seja, a correlação entre dois spins separados, né, entre dois sítios separados, cai exponencialmente, o que é de se esperar. E ele cai exponencialmente com essa, entre aspas, vida média aqui. E daí é interessante notar também que esse comprimento de correlação, como ele depende de A, ele varia perto do ponto crítico, como T menos TC, módulo, né, de T menos TC, elevado a menos meio. Esse menos meio aqui, esse meio, né, na verdade, é um outro expoente crítico que a gente chama de nu, eu acho, se eu não me engano. Isso aqui é um outro expoente crítico. Está muito feio isso aqui. Ok? E isso aqui essencialmente fala pra gente que à medida em que eu chego perto da transição de fase, esse comprimento de correlação vai crescendo, ele vai divergindo, né? Perto. Porque isso aqui é 1 sobre a distância que ele está. Ou seja, muito perto do ponto crítico, spins bem distantes estão correlacionados, que é o que essa função de correlação diz pra gente. Essa função de correlação, né, fala o quão longe a correlação pode chegar, a correlação estatística pode chegar. E perto do ponto crítico, isso diverge. No ponto crítico, né, isso diverge. Esse comprimento de correlação vai para infinito. Então, spins de todas as distâncias podem estar correlacionados. No fundo, isso mostra que no ponto crítico, para de existir uma noção de escala. Quando o sistema chega no ponto crítico mesmo, para de existir a noção de escala e as flutuações de todas as grandezas ficam importantes. Então, a filosofia, né, no fundo, é que à medida que você chega perto do sistema, se você dá um zoom no sistema, por exemplo, se você tem o sistema que tem os domínios que eu tinha falado, que estão assim, e daí distribuídos desse jeitinho aqui, aqui e aqui. Daí tem vários domínios, né, no seu sistema. Isso pensando só em Ising, né, que tem para cima e para baixo, mas tem outros modelos com mais possibilidades. Se você dá um zoom, por exemplo, aqui nessa fronteira, quando você chega perto do ponto crítico, você vai encontrar não a mesma, obviamente não a mesma distribuição, mas você vai encontrar uma distribuição estatisticamente igual. Ou seja, com a mesma distribuição de probabilidades, você vai ter os domínios distribuídos desse jeitinho aqui. E esses domínios, você pode ir chegando cada vez mais perto, antes que seja, né, claro, antes de chegar suficientemente perto para a distância entre dois spins, você pode ir dando esse zoom várias e várias vezes, até chegar onde, de fato, essa história quebra, né? Onde para de fazer sentido. E, em contrapartida, você pode ir dando um zoom out, saindo, né, da tela, saindo, né, dessa distribuição de domínios, você pode ir para trás e ver que toda essa rede aqui poderia ser só uma partezinha de uma rede grandona que estava se cruzando assim. Aí eu estou rabiscando aqui só agora. Enfim, isso é tudo para dizer que no ponto crítico, né, quando o sistema está no ponto crítico, todas as noções de escala desaparecem. E isso pode ser, isso na verdade é a base para muitos métodos de estudar o que acontece na transição, né? A gente começa com o sistema
num nível controlado e daí vai tentando aproximar ele. Isso é mais ou menos como funciona o grupo, a ideia, né, do grupo de renormalização que a gente vai ver. E daí, só para completar, vamos calcular quanto que vale a função de correlação em cima do comprimento de correlação, ou seja, quando R é igual a psi. Ou seja, dois spins separados por essa distância numa certa temperatura, né? Quando o sistema está numa certa temperatura. O que acontece com essa função? Isso aqui dá a definição lá em cima, né? Do que eu encontrei aqui em cima. O comportamento assintótico vai ser... O comportamento assintótico vai ser... se isso aqui só eu copiando os números, né? Mais 3 d sobre 2 sobre aqui o R, né? Se elevado a d menos 1 sobre 2, exponencial de R sobre... aliás, faltou alguma coisa aqui em cima, né? Peraí. Tá, sim. Faltou uma coisa aqui. Não, tem algo faltando aqui, mas daqui a pouco eu falo. Esqueci, 0 essencialmente. Isso aqui vai com xi, fazendo as contas aqui, né? 3 sobre 2 mais 1 sobre 2, isso aqui é 2. E daí menos d sobre 2, menos d sobre 2, menos d. Ok. Por outro lado, na verdade, isso aqui, né, fala, dado um problema de certa dimensão, isso aqui dá uma ideia de ordem das flutuações do sistema, né? Se você pegar um domínio específico, né, esse domínio específico aqui, tô separando minha rede em domínios, os domínios vão ter esse comprimento aqui, psi. É essencialmente isso, né, que essa expressão está falando. Mas aí vamos comparar esse cara com a magnetização média, né, a magnetização de equilíbrio. Lembrando que isso aqui era essencialmente a flutuação, pegar em zero e pegar em xi, por exemplo. Essencialmente a mesma coisa. E daí, vamos comparar com a magnetização de equilíbrio, que era dada por, quando está na fase ordenada, né? Mais ou menos, raiz de menos A sobre B. E daí, só para ficar a mesma quantidade, né, de coisas, porque eu tenho duas flutuações, eu vou colocar duas magnetizações, isso implica que m estrela quadrado é menos A sobre B. Isso aqui vai com... isso aqui, para negativo, né? Isso aqui essencialmente vai com A. Peraí, vamos fazer. Isso aqui é menos A, né? Como A é negativo, isso aqui é módulo de A, então m quadrado vai essencialmente com A sobre B. Beleza. Tá, o que eu quero falar? Tá. E daí, a gente pode comparar, né? Quanto essas flutuações atrapalham na magnetização de equilíbrio. Ou seja, quão suscetível é o sistema a essas magnetizações, a essas flutuações. E daí, para fazer isso, né, eu só comparo a ordem de grandeza de G de xi pela, ou melhor, dessas flutuações, né, dessas correlações de flutuação, xi sin zero, comparo isso com m estrela quadrado, e como xi é essencialmente xi, eu tinha definido aqui em cima, né? É essencialmente 1 sobre raiz de A, isso aqui significa que
Isso aqui é módulo de A elevado a D menos 2 sobre 2. Fica pouco espaço. Isso aqui essencialmente é módulo de A elevado a D menos 2 tudo sobre 2. Né? E daí, se eu comparar esses dois caras, eu encontro que isso aqui é igual a módulo de A, D menos 2 sobre 2. Esse primeiro, né? E esse M estrela é módulo de A. E tem um B aqui. Né? Essencialmente. E daí, isso aqui significa que, ignorando o B, né? Porque o B não importa muito, isso aqui é essencialmente A elevado a D menos 4 sobre 2. E daí, perto do CP, perto do ponto crítico, isso aqui, o A, que era T menos TC, né? Como eu já falei várias vezes, perto do ponto crítico, o A vai para zero. Ou seja, essa razão aqui, G de Xi sobre a magnetização média, comparado, né, com a magnetização média, isso aqui vai ser perto do CP. Isso aqui vai ser infinito para dimensões menores do que 4. Vou subir aqui. Porque isso aqui fica 1 sobre número pequeno, né? Então isso aqui fica infinito no CP. Isso aqui dá 1 quando D é igual a 4. E 0 quando D é maior do que 4. Ou seja, em menos do que 4 dimensões, as flutuações ficam infinitas no ponto crítico em comparação com a magnetização média. Então as flutuações ficam importantes em menos do que 4 dimensões. Ou seja, é por isso que o campo médio, quando a gente fazia em 2 ou 3 dimensões, não funcionava. Porque em 2 e 3 dimensões, as flutuações eram infinitas perto do CP. Em compensação, quando D é maior ou igual a 4, o campo médio passa a funcionar. Inclusive, os expoentes críticos para o D igual a 4 são exatamente iguais no campo médio e na solução exata. Se você conseguisse resolver o Ising em D igual a 4, ia dar exatamente esses expoentes críticos que aparecem. E é por isso que a gente fala que D igual a 4 é a dimensão crítica superior. Dimensão crítica superior. E a partir de D igual a 4, o campo médio sempre funciona. Isso é em comparação, né? A gente tinha D igual a 1 para o modelo de Ising, em que não tinha transição de fase, né? E a gente falava que esse D igual a 1 era a dimensão crítica inferior. E daí qualquer sistema, e qualquer modelo, qualquer teoria, vai ter uma dimensão crítica inferior e uma dimensão crítica superior. A maioria delas é sempre D igual a 4, né? Superior. Mas essa é a ideia, e é isso, essencialmente isso que eu tinha para falar hoje. Não sei se essa aula foi muito ortodoxa. Ok. Alguém tem pergunta? Deixa eu usar o mouse. Tem várias mensagens aqui. Alguém tem pergunta? Ou comentário, talvez? Eu falei no começo da aula que eu ia usar isso aqui porque tinha bastante conta para fazer e eu sentia que não fazia sentido usar slide nesse caso. Se alguém tem algum comentário para falar, alguma pergunta sobre alguma conta que não ficou claro, podem fazer.
Bom, ok. Não parece ter nenhum comentário. Bom, nesse caso, acho que é isso. Então, então até amanhã, gente. Até amanhã.